Matei um cara orgulhoso hoje. Pisei na goela dele. E aí quando ele tentou se manifestar, eu fiz mais uma vez. Glória a Jesus. Dentro do texto que eu vou ler, dentro da palavra, eu vou poder contar esse testemunho para envergonhar Satanás em nome de Jesus. Eu só quero se for com gás. Obrigado, Clarival. Uma aguinha com gás, que esse calor faz um bem. Irmão, lembra-te de mim quando você passar na fileira do mercado lá, assim, eu vou comprar 2 garrafinhas para o meu pastor, né? Fica na tua, Jéssica. E aí chega e dá na mão do Clarival ali, do Vaguinho, eles vão pôr lá na geladeirinha, irmão, fica bom. Tem gente que não gosta de água com gás, né? É bom, irmão, é bom. Colossenses capítulo 3, localiza por favor o verso 12. É muito importante que você medite comigo nesse texto. Esse texto me deu uma grande vitória que eu coloquei em prática hoje. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Diga comigo: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? Pode ficar com a Bíblia aberta, com o celular aberto, mas não fica lendo aí não. Eu quero que você medite comigo. Pergunte para você mesmo: você é um sujeito bondoso? Você é uma sujeita bondosa? Responda para você. Segundo, você é humilde? E humildade aqui não tem nada a ver com ser pobre. Às vezes as pessoas se referem a alguém pobre financeiramente e falam: ele é tão humilde. Irmão, você não faz ideia. Às vezes o pobre é mais arrogante do que o rico. Então humildade não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro. Amém, pessoal? Então responda para si mesmo: eu sou uma pessoa humilde, né? Me orgulho tanto da minha humildade, né? Mansidão, né? Tem alguém manso? Diz que não houve um homem mais manso que Abraão na face da terra, né? Manso, tranquilo, né? Aquele assim que ninguém tira ele do sério, está sempre tranquilo, sempre ele é o apaziguador, né? É sempre a apaziguadora, né? E fica assim: não, vamos resolver. E a outra palavrinha que está aqui, que é um palavrão: longanimidade. Longânimo. Pode até ficar bravo, mas demora, irmão. Esse aqui é daquele assim: olha, eu dou um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Na verdade estou brincando. Essas características, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, são coisas que precisam ser cultivadas na nossa vida. Todos nós temos isso, alguns em maior intensidade, outros menos, mas todos devem ter. Quem não tem, deve ter lá a sementinha, porque se o Espírito Santo está em você, isso é algo que precisa ser cultivado. Então você precisa analisar isso aqui, inclusive quando você faz um paralelo com Gálatas capítulo 5, verso 16 a seguir, onde ali revela os frutos do Espírito, você vai ver que tem tudo a ver com o que está aqui. O apóstolo Paulo, ele foi inspirado por Deus a mostrar para a humanidade, para mostrar para você hoje, em pleno século 21, quais são as características que um homem e uma mulher de Deus precisam ter em um tempo em que o ativismo, né, tem tomado conta das pessoas, o trânsito deixa a gente tão nervoso, o sol, as pessoas ímpias, né? Todos os dias nós lidamos com pessoas que nem sempre nos fazem bem. Às vezes você trabalha com alguém que te faz mal, só de chegar perto daquela pessoa já te dá tremedeira, a garganta seca. Tem gente que é desse jeito, ele tem essa coisa, mas é demônio puro, irmãos. O demônio que está naquela pessoa. Agora, se você agir
na mesma esfera, atmosfera, não sei se é isso que eu quero mostrar, mas se você agir no mesmo nível que aquela pessoa, você não é diferente dela. Você é alguém que frequenta a igreja evangélica, mas que não tem o Espírito Santo, e por conta disso, você faz o quê? Você vem no nível daquela pessoa e você dá na cara dela, você xinga ela e fala um monte de bobagem para ela, e aí depois você vem para a igreja e vai tomar ceia, vai meditar na palavra. E se você endurecer o teu coração, a Bíblia diz que quando ouvir a voz do Senhor seu Deus, não endureça o vosso coração. Então o apóstolo Paulo fala que essas virtudes, elas precisam ser cultivadas, precisam ser aguadas, regadas. E quando é que eu tenho a oportunidade de descobrir se eu sou um sujeito misericordioso? Exercendo misericórdia. Misericórdia é para quem não merece. Então quando você quiser fazer algo para alguém, e você fala, não vou fazer porque não merece, nessa hora você lembra, mas eu sou misericordioso e por essa razão eu vou fazer. E aí? Aí não, hein, pastor? Aí pegou pesado. Pois é, irmãos, só consegue entrar nesse nível aqui quem já foi para a cruz, né? E às vezes a gente fica teimoso e sai da cruz. Eu tinha saído da cruz, viu? Né? Hoje eu voltei para lá. Graças a Deus eu consegui voltar. A outra coisa que tem aqui, irmãos, é bondade. Sujeito bondoso. Olha, pensou em bondade, lembrou de você. Você pensa em alguém assim aqui na igreja? Lembrou de bondade, fulano, pastor, ciclano, né? Será que fica muito difícil pensar em nomes assim? Quem, por exemplo? Quem é tão bondoso? Quem é tão bondosa? Mas e no oposto? Pensa numa pessoinha ruim. Alguns já até encontram mais facilidade de pensar, né? Fulano, ciclano. Só que olha que interessante, assim como nós pensamos em pessoas, precisamos pensar em nós, porque a Bíblia não é escrita para o coletivo, ela é escrita para o indivíduo. Amém, pastora? Ela é escrita para a indivídua. Ele diz mais ainda, humildade, né? Humildade é o contrário de arrogante, é o contrário de orgulhoso, é o contrário de soberbo, é o contrário, é o Superman, irmãos, deixa ele voar. É o contrário de prepotente, é o contrário de tudo que não presta. Humildade. A humildade é uma virtude. Na verdade eu diria que a humildade é a maior característica de um homem de Deus, a maior característica de uma pessoa de Deus. Vale um amém? A humildade é algo que faz com que você ganhe qualquer pessoa para Deus. É você ser humilde. Você ganha rico, você ganha pobre, porque você tem humildade. Paralelo à humildade, vem outra virtude que se chama mansidão. Sujeito manso, demora para ficar bravo. E é interessante que ele fica bravo, mas em seguida ele já está lá, me perdoa, eu errei, eu não deveria fazer assim, eu não deveria ter tratado dessa maneira, você não merece ouvir essas palavras. Isso é um sujeito, ele errou, e a humildade dele leva ele a pedir perdão. A humildade dela leva ela a pedir perdão, e ela começa então a demonstrar a mansidão. E por fim, o Senhor fala que nós devemos revestir também da longanimidade. Irmão, não tem problema ficar bravo, mas você deve ficar mais bravo com você do que com as pessoas. O problema é que nós ficamos bravos com as pessoas e somos tolerantes com a gente, intolerante com o outro e intolerante com as pessoas e tolerante conosco. Tem que ser o contrário. Ire, mas não peque. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Esse texto é baseado num outro texto que está no Velho Testamento, que estava acontecendo uma batalha do povo de Deus contra o povo idólatra. E o povo de Deus foi entardecendo, quando foi chegando a boca da noite, houve uma oração, e uma ordem foi dada, que o sol parasse, e a Bíblia diz que o sol parou, se deteve no céu, enquanto a peleja não terminava. Paralelo a essa história, no Novo Testamento diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, o Senhor quer que nós resolvamos
os problemas com as pessoas, os problemas que nós criamos, que nós causamos, e às vezes nós somos o problema. E se está em nós resolver o problema. Um autor, ele escreveu, o nome dele é John Maxwell, ele disse que nós precisamos ser resolvedores de problemas e não criadores de problemas. Tem gente que só sabe criar problema, irmão. Cria problema para a esposa, cria problema para filho, cria problema para o pastor, cria problema para o patrão, cria problema para ele mesmo, porque tem hora que nem ele sabe como resolver as coisas. Aí ele foge de tudo. Então as características, as virtudes que uma igreja que está no Espírito Santo, que anda no Espírito, precisa cultivar. E cultivar fala de algo que você plantou, que está em você e que é regado dia após dia. Gabriel, vem cá, bonito, senta aqui, pode vir. Eu quero que você me ouça, tem algo muito importante para falar para você. Você é meu chegado, meu discípulo. Quantos vão ver o Gabriel pregando em breve aqui, irmãos? Aí, por conta de todas essas virtudes, por conta de tudo isso, vai surgir algo. Tudo isso aqui só vai funcionar se você mantiver, se você tem amizade, se você tem relacionamentos, amigos, colegas, familiares. Tudo isso aqui só funciona, isso aqui não funciona sozinho. Isso aqui não funciona só para você. Na verdade, isso aqui só coloca em prática, só consegue se evidenciar isso aqui, meus irmãos, se houver pessoas. Diga assim: o mais importante para Deus são as pessoas. Irmãos, os 10 mandamentos, ele resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então não tem como eu me relacionar com Deus me isolando. Não tem como eu me relacionar com Deus me afastando das pessoas. É claro, tem pessoas que te levam para baixo, tem pessoas que não têm fé e te derrotam, tem pessoas que eles não têm nada de Deus, muito pelo contrário, eles são treinados pelo maligno para roubar a sua fé. Mas você, por estar meditando na palavra, por estar confessando a palavra, por ser um homem que ora em línguas, uma mulher que ora em línguas, que adora ao Senhor, que é grata ao Senhor. Quando você vem para a igreja, você não depende da Janaína louvando, você depende de você e do Espírito Santo. Vale um amém? Você não depende do irmão que está à direita ou à esquerda, porque você vai prestar adoração ao Rei dos Reis. Mas chega uma situação que você precisa servir pessoas. Aí você vai mostrar quem é você. Quem é você? Por exemplo, dentro dessas características, eu estava observando que eu não sou um sujeito muito misericordioso, não. Eu não sou muito bondoso, não. Tenho lá minhas pitadinhas de bondade. Descobri que de humildade aqui, meu irmão, era o inverso, era orgulhoso ao extremo. Manso. Não dá nem para falar que eu sou manso. Longânimo. Eu sou o tipo do sujeito que de longanimidade não tem nada, porque eu me iro em menos de 30 segundos. O negócio é que eu não explodo. Eu fico de bico, fico caladinho, fechei o semblante, eu só fico cafungando, né? Mas eu não ataco ninguém. Só que é o que eu penso, porque até o silêncio é bom, irmãos. Porque é lógico que você não vai liberar palavras pesadas, mas é bom ficar quieto até para pensar no que vai dizer. Isso é uma virtude, é uma coisa boa, porque às vezes na hora da raiva a gente fala o que a pessoa não precisa ouvir. Concorda comigo? Então é melhor se calar, e isso Deus me deu, cale-se. O que eu não posso é cultivar esse silêncio para mostrar que eu estou bravo. Então quando alguém te perguntar por que você está bravo, já fala na hora, irmão. O que foi? Acho que foi essa semana, eu estava bravo lá com a situação. Aí ela: o que foi? Nada não. Não, mas você está bufando. Aí eu já soltei. E ela não viu, mas eu chorei pra caramba aquela noite. Viu? Você viu eu chorando, mulher? Eu chorei tão quietinho. E tudo isso, irmãos, para Deus mostrar para mim, porque quando eu vou orar, eu penso em pessoas que não estão mais aqui,
Eu penso em gente que virou as costas para mim, eu falo, bem feito, a banana para você também, ó. Eu penso em pessoas que eu dei um rala tão bem dado que de rala virou chicotada. Eu penso em pessoas que em vez de eu ser justo, eu fui justiceiro. Eu penso que teve horas que daqui de cima eu pegava o chicote com pontinha de aço na ponta, e comecei a pensar nessas coisas, e eu comecei a pensar nessas pessoas. E sempre que eu ia orar, eu lembrava dessas pessoas. E recentemente eu tenho falado para os irmãos sobre nós nos preocuparmos. Tive uma longa conversa com a pastora Jane esses dias no telefone a respeito das pessoas. Irmãos, uma igreja é feita de pessoas, a igreja são as pessoas, podem dizer amém? E aí se o pastor da igreja, irmãos, é orgulhoso, arrogante, ele saiu daqui, melhor então, Deus deu livramento. Não, irmão, não é bem assim não. Apesar que tem casos que eu acho que Deus deu livramento. Tem casos que dá livramento, né, Edna? Tem casos. Mas tem a maioria dos casos, irmãos, são pessoas que precisam ser amadas, que têm às vezes o direito de falar e eu não deixo falar. Talvez você tenha isso no seu cotidiano. E por conta desse texto aqui, eu disse que essas coisas só vão se revelar, irmãos, se você mantiver relacionamento com as pessoas. Porque o apóstolo Paulo, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, ele disse assim, meu caro Aldo: suportai-vos uns aos outros. O que é suportar para a maioria de nós, irmãos? O que é suportar para você? O que é suportar para você? Quem quer falar para mim? O que é suportar? Suportai-vos uns aos outros. Quando fala assim, você está pensando em quê? Jéssica. Conviver com a pessoa. O que é suportar, Rose? Aguentar a pessoa do jeito que ela é. Eu tenho que aguentar essa cruz aí do meu lado. Não, irmão, cruz você tem que estar nela. Se ela estiver do lado, significa que não está certo. Mas suportar não é nada disso que a maioria de nós pensamos. Suportar é outra coisa que a maioria de nós não entende. Dar suporte, irmãos, é disso que tem a ver essa palavra. Vem cá, Mazinho. Encontrei o Mazinho caído, capengando, Mazinho. Mazinho está capengando. Ó, está capengando. Aí eu chego porque eu quero dar suporte para o Mazinho. Vamos, Mazinho, nós vamos andar em fé. Nós vamos andar junto, Mazinho, eu vou te ajudar. O Mazinho é um pouco orgulhoso, às vezes quer sair de perto de mim. O Mazinho é isso, mas eu estou lá ajudando o Mazinho espiritualmente, orando por ele, conversando com ele, ligando para ele, me importando com ele, suportando-vos uns aos outros. Eu estou exercendo a minha humildade, eu estou exercendo a minha bondade, eu estou exercendo a minha misericórdia, eu estou deixando de ser orgulhoso, arrogante. Mazinho não quer, problema dele, se lasca o Mazinho. Era assim que o senhor pensava, pastor? Ainda penso, porque eu não morri. Mas eu preciso optar em quem eu vou ouvir, a minha alma ou o Espírito Santo? Quem que nós vamos obedecer, irmãos? A maioria de nós optamos em obedecer ao nosso jeito. Eu sou assim. Eu sou assim, é assim que eu vou ser. Eu não mudo. Você está com um problema muito sério se você não muda. O Espírito Santo vai te dar e vai criar a oportunidade para você mudar. Ele vai criar. Vai colocar um chato de galocha perto de você para você exercer misericórdia. Vai colocar uma pessoa que vai meter o dedo na tua ferida, quem sabe seja até seu pastor, para você exercer misericórdia, para você exercer longanimidade. Quem sabe essa pessoa que está te oprimindo é ela que vai te projetar para a eternidade com Cristo, porque ela é o ferro da sua vida, e ferro com ferro se afia. Nossa, pastor, sério, irmão, olha para a Bíblia, esquece a minha explicação, depois medita nesse texto, fala: Deus, eu não concordei muito com o que o pastor falou, então fala o senhor comigo aqui. Pega o texto, que não precisa nem de revelação,
nem de interpretação. Quando eu digo aqui que tem casos que não precisam ser interpretados, basta ser obedecidos, estão aqui que eu estou falando agora. Suportai-vos uns aos outros. Lembra de uma pessoa que está longe, que não está mais aqui, você cansou dela. Ah, pastor, ó, lavo minhas mãos. Agora é claro, irmãos, tem outros textos que diz que quando a pessoa ignora, não ouve o que você fala, diz que é para você limpar o pé, para que nem a poeira fique na sola do seu pé. Tem isso também. Tem também não jogar pérolas aos porcos. Tem também. Você ensina que é para a pessoa ir para a esquerda, está todo mundo indo para a esquerda, Deus ensinou a gente a ir para a esquerda. Beleza, ouvi tudo. Aí quando terminou a conversa, ela vai por aqui. Tem muito dessas pessoas na minha vida. Agora, tem muitos que eu falei para ir por aqui, e eles até foram, mas eles caíram aqui no meio do caminho. Aí eu cheguei, mas também você não quer nada com nada? Aí ela vai para o outro caminho. Não porque ela queira ir por esse caminho, é que quem estava ajudando ela a caminhar, em vez de, vamos levantar. Levanta, quero te ajudar. Você não vai cair não. Um dos testemunhos mais fortes que tem nessa igreja é do irmão da Edna, o Carlos. Ela, a irmã dela, a mãe dela me ligava, o Carlos bebeu de novo, lembra? Eu ia lá, Carlos, você bebeu de novo? Bebi, pastor. Vem cá, dá um abraço aqui. Abraçava ele, colocava dentro do meu carro e andava com ele. Ia fazer visita comigo, algumas vezes eu levei ele para viajar comigo, né? Foi para Curitiba, ele andava comigo aqui na cidade. Porque eu não queria que o Carlos voltasse a beber. Eu estava exercendo o papel de um homem de Deus. Esse cara aqui, ó, que a Bíblia está falando. Mas aí na caminhada, né, o peito de pombo estufa do pastorzinho, né? Fica todo arrogante, orgulhosão, né? Não é bem assim. E esse texto, irmão, pensa num textinho que me bate. Está entendendo, amor? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Esse negócio de pedir perdão então, irmã Jane, como é que fica? Perdoar ciclano, perdoar Beltrano, né? A Jane ficou tanto tempo morando do lado da casa lá da Hélida. A Jane foi embora do lado da casa da Hélida. A Hélida está dentro da igreja. Quantas vezes a Jane entrou dentro da casa da Hélida? 50.000 vezes. Estou exagerando? Quantas vezes foi lá orar, né? Estou cantando isso como testemunho, irmã Hélida, para a glória de Deus, para nós esfregar na cara do diabo. A senhora é de Jesus hoje, amém? Mas a Jane estava lá, a Jane nunca desistiu. Tinha hora que dá vontade de pegar um cabo de vassoura e dar nas costas, não dava não? Mas a Jane é amorosa, sempre aquela vozinha doce, né? Para a glória de Deus. A irmã Hélida está aqui, o Marcelo está ali, a Ana está ali. Irmão, passa 10 anos, irmãos, quem que aparece na igreja? Jesus fala, vem cá menininha, você vai sentar aqui, Simone, vai ter que ouvir o pastor Jed de novo. Glória a Deus pela vida da Simone. O Senhor não desistiu deles, irmãos. O Senhor não desistiu de nenhum de nós. Amém, Simone? Amém, irmã Hélida? Amém, Marcelo? Amém, Flávio? Eu vi o Flávio, irmão, quebrado no hospital. Flávio só queria saber de farra, beber. Não era assim, Flávio? Aí lá no hospital eu fui lá visitar o Flávio. Não tinha nada a ver com o Flávio, mas o irmão dele é apaixonado por ele. Pastor, vai orar pelo meu irmão. Meu irmão não está bem. Aconteceu um acidente, né? Meu pai e a mãe do Flávio tão preocupados, tal. Eu fui lá no hospital orar pelo Flávio, oramos lá, até chorar pelo Flávio eu chorei no dia, irmão, vê se pode um negócio desse. Mas eu não imaginava que ia passar uns dias, que eu ia batizar o Flávio, batizar a esposa dele, casou, para a glória de Deus, está ali o Flávio e a Elisiane. Vai num glória a Deus? Aleluia! Jesus é bom? E o diabo é sem vergonha, irmãos. É por isso que ele luta todo dia, para que as pessoas desistam das pessoas. Mas a única maneira de você exercer, queridos, o amor de Deus é amando as pessoas, não tem outro jeito. Não adianta você dizer, irmão, só se você mora lá no topo das montanhas do Nepal,
você ainda assim vai ter que andar alguns quilômetros para exercer o amor de Deus. É o único jeito de você cultuar sozinho. Não, eu me isolo, eu não preciso de ir para a igreja para adorar a Deus. Se você mora numa cidade, você tem que ir para a igreja adorar a Deus. Agora, se você mora lá nas montanhas do Nepal, lá no Vietnã, lá nas montanhas do Himalaia, lá na Cordilheira dos Andes, onde eu sei que tem pessoas, sozinhos, eles andam 15, 20, 30 quilômetros, subindo e descendo o morro, para participar de um culto. Mas nós não estamos lá, estamos aqui, temos a facilidade de nos assentar num lugar iluminado. Se tiver uma diarreia, tem um banheiro. Se tiver que fazer xixi, está ali. Se tiver que beber água, está ali, né? Olha que conforto, né? Está calor, tem um ar-condicionado, tem um microfone para falar, coisa boa. Tem a Janaína cantando com essa voz linda, glória a Jesus. Ninguém fala amém? Agora, queridos, perdoai-vos mutualmente, caso, se por hipótese assim, muito distante, alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha só, irmão. Ah, pastor, é que o senhor não sabe o que o fulano me fez. Se o senhor soubesse o que fulano me fez, pastor Géder, o senhor não ia pedir isso. Se o senhor soubesse o que ciclano fez comigo, o senhor não ia ficar mandando eu pedir perdão para ele, não. Pastor, doeu, pastor, quem apanha sabe que levou um sarrafo. Acima de tudo isto, presta atenção, acima da misericórdia, acima da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, acima de suportar as pessoas, acima de perdoar as pessoas, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando a gente pensa em amor, biblicamente falando, a gente vai lembrar do amor ágape, que é o amor de Deus. E Deus, Ele é amor, amém? Se eu não estou amando, eu estou vazio de Deus. Eu não estou falando de eu amar a Silmara me amar. Eu estou falando de amar as pessoas, de servir as pessoas, de estar pronto para conhecer pessoas, para ajudar pessoas. Claro, talvez pessoas vão ter capacidade, assim como o pastor Géder, de se relacionar com um monte de gente. Com cada um de vocês aqui eu tenho um tipo de história. Mas quem sabe você vai ter uma história com uma pessoa que vai fazer 1000 vezes mais do que qualquer outra pessoa que já tenha passado por essa terra. Simplesmente porque você amou essa pessoa, simplesmente porque você cuidou dessa pessoa. Então, quando eu olho para esse texto, eu me lembro que eu estava com dificuldade de cultivar isso aqui. E o Senhor vem falando comigo. Se você lembrar o que eu preguei semana passada, você lembra que eu falei sobre isso também. Quem lembra que semana passada eu falei sobre isso? Ninguém lembra, irmãos? Misericórdia, né? Mas semana passada eu falei sobre isso. E de lá para cá, irmão, pensa numa semaninha de teimosia do homem. Eu já comecei a ficar meio esquisito, né? O espírito do fim do mundo, ou do fim do ano, começou a querer me pegar. E não vai pegar não, em nome de Jesus. Fala amém, igreja. Amém. Aleluia, fala amém, né? Aí, hoje de manhã, estou eu pensando, orando, e vem o nome de um casal na minha cabeça. Vai lá, eu falei, vou nada. Não briguei com eles, não brigaram comigo, problema deles, né? Vai lá, ser orgulhoso. Aí começou a vir esse texto aqui. Misericórdia, eu não tenho misericórdia, porque para mim se lasca, não estou nem aí, vida deles. Se ficasse aqui eu estava cuidando, como não está aqui não é mais problema meu. Pensa que eu tinha uma resposta na ponta da língua, cada um dos meus próprios questionamentos. Bondade, humildade, mansidão, e claro, os meus muitos e muitos argumentos com as minhas conjecturas a respeito do que eles poderiam estar pensando, não foi isso? Que eles poderiam querer. Eles também estão pensando nisso? E também assim? Então, cada um para o seu lado.
e vamos servir Jesus todo mundo. Não dá, irmãos, para servir Jesus desse jeito. Não dá, a gente tem coisas que a gente precisa resolver. Nós não podemos deixar rastro, a gente tem que tentar resolver. Você pode até não conseguir resolver, mas só o fato de você ter ido lá, graças a Deus eu fui bem recebido, oramos junto, mas vamos dizer que acontecesse o contrário, eu fosse lá e as pessoas me maltratassem, fossem duras comigo, eu ia sair com o rabinho no meio das pernas, mas a vitória estava garantida. Sabe por quê? Porque Deus viu que eu fui. O problema não é a pessoa, o problema é quem não quer ir. O problema é quando eu não quero me submeter. Não tem como eu conviver enrusgadinho. E resultado, eu fui na casa daquele casal, irmã Jane, que eu falei para a senhora. Eu fui lá, né? Glória a Jesus, o capeta não pode jogar mais isso na minha cara. Porque, irmãos, todas as vezes, irmão, praticamente dia sim, dia não, ou todo dia, eu me lembrava daquele povo, amor. Todo dia, porque eu amo, porque sinto falta, porque estavam aqui, porque não estão mais. E o Senhor me tratou, irmãos. A vitória é eu ter ido lá, a vitória é eu ter admitido que eu sou tudo contrário disso daqui, e que hoje eu estou lá na cruz, irmão, estou mortinho hoje. E aproveita que se você quiser pisar, o dia é hoje, que hoje eu estou mortinho. E aí ele diz assim, irmãos: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí ele finaliza com chave de ouro. Lúcia, chave de ouro: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Você está em paz? Brigadinho com fulano, com Beltrano? Está de boa mesmo? Porque se você for uma pessoa que ora, o Espírito Santo vai revelar que a paz que você tem não é a paz do Espírito Santo. Porque nós confundimos algumas coisas que podem estar dando certo com a ação de Deus na nossa vida. Não, está tudo bem. Espera aí. Quando você vai orar, Deus começa a trazer à tona, começa a vir para a luz. Quando você entra em oração, a luz entra, e a luz vai revelar a pudriqueira que tiver aí dentro. Você quer revelar a pudriqueira? Começa a orar. Então, Jesus, estou eu aqui, o que tem para revelar? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamada em um só corpo. Meu irmão, aqui só tem um corpo. Jesus, quando ele olha aqui, ele fala: eu sou o cabeça desse corpo. O meu corpo que se reúne ali na rua João Rosa Góes, 490. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele está dizendo que tem coisas que alguns de nós precisamos consertar. O óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes. Então a palavra, quando vem, pega o cabeça e vem para as vestes. Você está aqui, está recebendo essa palavra. O que é que você precisa consertar? Às vezes nós já achamos e falamos: não, está tudo bem, eu já pus uma pedra em cima. Grande erro que as pessoas cometem. Não é simplesmente pôr uma pedra em cima, não. Vem cá, vamos conversar, vamos nos entender sobre determinados assuntos que precisam ser esclarecidos, porque se a gente não trata daquilo, aquilo vira uma raiz de amargura e vira um afastamento. E quando você vê, a pessoa está passando 10 anos da vida dela e ela está cada vez pior, não prospera financeiramente, não prospera no casamento. O casamento é um mar de tristeza, é um lugar de angústia. A mulher decepcionadíssima, o homem decepcionadíssimo, porque a mulher é amargurada. Quando não é a mulher, é o homem que é amargurado, e se os dois são amargurados, os filhos vão ser amargurados. Nos livra disso, em nome de Jesus. As pessoas têm o poder de nos causar muita dor, mas as pessoas também têm o poder de nos causar as maiores alegrias que nós podemos ter. Pode dizer um amém por isso? Tem coisas que precisam ser consertadas. Pergunta para o irmão: você tem coisa que você precisa consertar? E aí, como que eu resolvo tudo isso, pastor? Se a paz de Cristo
ela está no meu coração, obviamente, é preciso acontecer algumas coisas mais. Irmã Rosane, ele fala assim, ó: habite, more em você, ricamente, abundantemente, a palavra de Cristo. A palavra de Cristo precisa estar em você. A palavra do Senhor. Por que fala de Cristo e não fala de Deus? Porque o que Jesus viveu na terra, irmãos, ele disse assim: aprendei de mim. É a palavra de Cristo que habite em vós, e habite ricamente, não é um pouquinho não, irmãos. João 15:7 exatamente diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. É Jesus falando. Se as minhas palavras estiverem em você, se as minhas palavras estiverem em você, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Sabe, glória a Deus? Vai ser feito, irmão. Acontece que a gente quer que as coisas aconteçam sem que nós estejamos em Cristo e sem que a palavra esteja em nós. Para que as coisas de Deus que são condicionadas a isso aconteçam na sua e na minha vida, tem que acontecer isso aqui. Se vós estiver em mim, pense comigo, se você está aqui dentro, não significa que você está em Cristo, mas depende de você estar em Cristo, quando você recebe a palavra no teu espírito, e torna esta palavra uma realidade na sua vida. Agora, sozinha e sozinho nós não vamos conseguir. Repita isso comigo: sozinho eu não consigo. Sabe por que é tão difícil para a maioria de vocês? Por que é tão difícil para nós? Porque a gente malemar ora, e quando ora, ora para pedir coisas. Nós precisamos orar: Senhor, eu quero amar ciclano, eu quero perdoar a pessoa, mas eu estou odiando aquela pessoa, estou com raiva, eu vou esganar ela. Pode falar isso para Deus? Pode. Mas você também precisa dizer para o mundo espiritual ouvir: Beatriz, eu não quero ser assim, eu não vou ser assim. Eu não vou deixar o meu ego comandar. Eu não vou ser assim. Essa é a natureza adâmica, uma natureza que justifica, é uma natureza que vive argumentando, é uma natureza que recusa, é a síndrome do Caim, e eu não vou ser assim. Caim, Deus falou com ele, lembra? E ele rejeitou. Deus falou com você: não seja um Caim. Como nós explicamos aqui por várias vezes em algumas mensagens passadas, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lê uma vez, lê duas vezes, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, já está bom, né, pastor? 50 vezes? Por que eu tenho que ler tanto assim, pastor? Até que ela habite em vós. O problema é que a gente acha que porque decorou já está habitando. Não, a palavra que habita em vós é aquela que você pratica. Diga comigo: a palavra que habita em mim é aquela que eu pratico. Então não adiantava nada o pastor Jéder dizer que ele é longânimo, manso, humilde, bondoso, misericordioso. Isso não são coisas para que eu diga de mim. Isso são coisas que precisam ser vistas em mim. Isso são coisas que você não precisa dizer de você. São coisas que as pessoas vão ver naturalmente em você, porque ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Quem está me entendendo, diga aleluia. Quem está recebendo, diga amém. Quem vai consertar? Aleluia. E ele conclui: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Mazinho, vem cá. Mazinho, você não tem vindo para o culto, Mazinho. O que está acontecendo com você? Aí o Mazinho é verdadeiro. Tem que falar a verdade, pastor? Tem. Safadeza, pastor. Sem vergonhice. Eu ando com uma preguiça, pastor.
E você sabe que aqui na igreja tem muita gente sincera? Porque quando eu pergunto, eles olham para mim e falam: e não é que é safadeza mesmo, pastor? E não é que é sem vergonhice mesmo, pastor? Então, irmão, se tem uma coisa que a gente precisa ser curado, é da safadeza e da sem vergonhice, porque a sinceridade todo mundo tem. Não basta dizer que, não, eu vou dizer a verdade, não vou mentir para a senhora não vou mentir para você não, pastor. É assim, assim, assim. Isso não te justifica, irmão. Isso na verdade é o primeiro passo para que você seja justificado por Jesus. Presta atenção, não é você que se justifica, é o sangue de Jesus que te justifica. Aleluia! É o sangue de Jesus que te purifica, que te limpa. Enquanto você ficar argumentando as suas falhas, as suas fraquezas vão ser evidentes. É como se você ficasse argumentando para justificar que você nasceu assim, vai ser assim e vai morrer assim. E algumas pessoas dizem: não, mas é que eu não tive mãe, eu não tive um pai, e eu não fui assim, eu não fui assado, e isso justifica, tem que ter dosinha dela, tem que ter dosinha dela. Não, Cristo está em você, então muda de vida, deixa o passado para trás, habite em vós a palavra de Cristo. Amém, irmãos? E o problema é que a gente fica arrastando aquele monte de picuinha, aquele monte de miserê que a gente vem trazendo. Tem que entender, tem que isso. Em parte, irmãos, é por isso que tem um processo que chega na maturidade. Efésios fala isso. Vamos deixar de ser menino, vamos deixar de ser menina. Então a gente entra nesse processo de submeter a palavra. Então, quando a palavra de Cristo habita em mim ricamente, eu consigo andar a segunda milha. Eu não sabia o que significava isso. Sabe por que fala de andar a segunda milha? Alguém outro dia explicando sobre isso, e eu não sabia, fiquei tão feliz de aprender. É que todo judeu, quando eles eram escravizados por Roma, eles eram obrigados a carregar a mala do romano, do grego. Então, se chegava alguém, ele via qualquer judeu, irmão, pega minha mala aqui, não venha para ver. Aí aquele judeu, ele era obrigado a carregar aquela mala, aquela bagagem, aquele peso, seja o que for que o romano lá, outra pessoa pediu para ele carregar, ele jogava nas costas 1 milha. Aí Jesus, sabendo disso, ele fala: então, quando você está em mim, você fala: agora a segunda milha é porque eu estou em Jesus. E continuava. Vocês entendem? É isso que Jesus quer dizer. Alguém bateu na sua cara, não se vingue. Dar a outra cara significa, não é que vão bater na outra cara, pode até ser literalmente, mas significa: eu te perdoo. Você não sabe o que você está fazendo. Estevão deixou isso claro para nós, quando ele imitou Jesus, que por conta de calúnias e difamações que Estevão ouviu lá em Atos, armaram um complô contra ele, baseado em mentiras, baseado em picuinhas, baseado em fofocas, e por conta disso fizeram um julgamento lá, e Estevão foi condenado. Sabia, Aldo? Foi condenado, e a condenação foi apedrejamento, morte por apedrejamento. Estevão ajoelhou e começou a orar, e a Bíblia registrou que Estevão disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pedro não ficou com o coração cheio de ira, porque ele já andava em Cristo. Quem anda em Cristo recebe as pedradas, mas não devolve pedradas. Isso é forte, irmãos. Está gravando isso aí, tá não? Glória a Deus. Quem anda em Cristo carrega a segunda milha de boa, porque ele está em Cristo. Você não consegue andar nem a primeira milha? Mas vai para a cruz. Vai para a cruz. Não consegue ser voluntário em nada, não consegue servir ninguém. Tem algo errado. Eu vivo tendo que ir para a cruz aos sábados, irmão, na minha casa. Oh, Jesus de misericórdia! Todo sábado eu tenho que ir para a cruz.
Porque eu nunca quero. Quando eu vejo aquele aspirador, irmão, até o barulho dele me irrita. Mas eu vou para a cruz. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vem para a igreja, é aqui, ó, é isso que está falando do culto. Nós estamos vivendo esse momento aqui, ó, instruí-vos mutuamente em toda sabedoria. O que é que nós estamos falando? Palavra de Cristo, palavra do Senhor para a nossa alma, para o nosso espírito. E ele diz mais, com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Quando você levanta as suas mãos e você começa a se expressar a Deus em gratidão, cânticos espirituais. Ele está dizendo aqui e com gratidão em vosso coração. Deus, eu sou grato porque eu posso estar aqui, eu sou grato porque eu trabalhei hoje, eu sou grato porque eu sou dizimista, eu sou grato porque eu perdoo, eu sou grato porque eu tenho facilidade de perdoar, eu sou grato porque eu não consigo reter a ofensa. Todos nós somos ofendidos. O pastor Domício pregou um tempo atrás aqui sobre a isca de Satanás, o poder de uma ofensa. Inclusive o novo livro dele, se eu não me engano, tem é baseado nessa história também. Uma pessoa ofendida, meus irmãos, ela vive dentro da igreja, mas não vai ser igreja nunca. Presta atenção no que eu disse. Uma pessoa ofendida é capaz de passar 20 anos, ela limpa banheiro, ela ajuda aqui, ela limpa aqui, ela faz ali, ela é fiel, mas se ela é ofendida, ela não libera, ela é uma muralha, ela não vai ser igreja. E se ela não é igreja, ela não é noiva. E se ela não é noiva, ela não vai subir. Mesmo passando 50 anos dentro de um salão falando de Deus, não adianta nada falar de Deus. É igual a pessoa que estuda 6 anos para ser médico, mas ela colou todas as provas. Na hora que tiver que colocar em prática, ela vai matar o ser humano, porque não vai poder colar. Ela passou, mas ela colou. Diz que o pessoal que estuda aí, o pessoal aprova, não sabe ler direito, não sabe somar, não sabe multiplicar. Quando chega na 4ª série, já para saber tudo isso e não sabe. Malemar sabe escrever, vai ler gaguejando. Está cheio de gente assim na vida espiritual. Termina dizendo assim, ó: e tudo o que fizerdes, repita comigo por favor, e tudo o que fizerdes, só os homens, e tudo que eu fizer, só as mulheres. Agora presta atenção, todos vocês, seja em palavra, o que é que você anda falando? Seja em ação, o que é que você anda fazendo? Todo dia você faz e fala. Até mudo fala todo dia, viu? Quando ele quer, já viu um mudo xingando? Não está falando nada, irmão, mas xinga que é uma beleza, né? Às vezes lá na 15 de novembro em Curitiba tem a reunião deles, irmão. Você precisa ver um mudo bravo, um surdo mudo bravo. Você precisa ver, irmão, ele é mais violento que um desbocado. Seja em palavra, seja em ação. Às vezes nós queremos ser justiceiros, quando deveríamos ser justos. Gabriel, não, você não vai morrer sem água não, vem cá rapaz, não vai morrer sem água não, vem cá, eu dou minha água para você, ó. Pega aqui. Então, justo é diferente de justiceiro. Justo é diferente de justiceiro. A igreja precisa ser amável, benigna, bondosa, longânima. É mais ou menos cada um de vocês que já tem uma certa experiência. Vamos dizer, acabou de nascer um bebê, ainda faz xixi? Cocô? Número 2? Mas na roupa? Não, já não faz mais. Se fizer hoje, você já vai achar estranho, não é? Então já não faz mais nenhum nem o 2 aqui, ó.
Só lá no sanitário, correto? Mas vamos dizer que já tem 7, 8 anos e continua fazendo, estava normal? Eu sempre dou esse exemplo, porque tem muita gente ainda fazendo número 1 e número 2, usando uma chupetona na boca, carregando uma mamadeira debaixo do braço, e andando com a fraldona balançando o cocô para trás. Crentes que já deveriam ter amadurecido e já deveriam estar cuidando dos outros que chegam assim. Quem recebe essa palavra, irmãos? Deveria ajudar essa pessoa. E não é trazer para o pastor não, irmãos. Com isso eu não estou recusando, pelo amor de Deus, me entenda. Como que nós vamos crescer se nós não cuidarmos dos nossos bebês? Como que nós vamos crescer se nós não cuidarmos dos nossos meninos? Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos fazer o que o Senhor mandou? Palavra e ação, irmãos, só com pessoas. O que eu falo mexe com pessoas, o que eu faço mexe com pessoas. Não é assim? Tem que ser assim. Então, em nome de Jesus, de tudo que eu falei, irmãos, para mim ficou que eu não era um sujeito humilde. O senhor, pastor, quem diria? Não, irmãos, glória a Deus que a palavra fala comigo. Eu louvo a Deus que o Senhor falou comigo, porque eu não sou um profissional da palavra, e nem quero ser um profissional com oratória aqui na frente. Se eu bater em você da parte de Deus, como eu disse para alguém hoje, eu creio que você vai receber. E se eu bater na alma, me perdoa, fala comigo, me ajuda. Porque eu estou aqui sujeito a errar. As pessoas que estão aí do seu lado erram, essa sua esposa erra, seu esposo erra, seus filhos erram. Sim ou não, irmãos? O problema é que a gente julga e condena. E eu estava nessa. Mas eu louvo a Deus pela palavra de Cristo no meu coração. Eu louvo a Deus que Ele me inspira nesse texto. Eu finalizo, irmãos, me lembrando do sacerdote, do levita e do samaritano. Diga comigo: sacerdote, levita e samaritano. O sacerdote estava indo por um caminho e encontrou uma pessoa. Ela foi vítima de salteadores. Roubaram o dinheiro dela e bateram nela. Ele olhou e foi embora. Sacerdote. Sacerdotes. Passa o levita, que também poderia ajudar. Ele olha, vê a pessoa gemendo, sangrando, necessitada, e vai embora. Quando é que isso acontece, pastor? Quando você vê alguém bravo com o sacerdote, teu pastor. Quando você vê alguém bravo com alguém aqui da igreja, ela está sangrando, ela está falando, ela está gemendo, ela está resmungando. Chega nela e fala: vem cá, vamos conversar. Você precisa ser o que o sacerdote não foi, o que o levita não foi, só o samaritano foi. E o samaritano, pela condição daquela época, quando os judeus decidiram entre eles que eles não conversariam com os samaritanos, porque eles consideravam os samaritanos um povo indigno. Então era judeu que não conversava com o samaritano. É como assim: eu não converso com a Talita, mas a Talita não tem nenhum problema em conversar comigo. Por ela vinha conversar comigo. Mas ela não vem, porque ela sabe que se ela vir eu vou apedrejar ela. Tem muita gente assim. E muita gente pensando assim, quando na verdade não é para ser assim. Que era o que eu pensava naquele caso lá. Eu não ia com medo de ser apedrejado. A gente tem medo de ser derrotado. Eu não vou pedir perdão, pastor Géder, porque se eu for ela vai me maltratar. Eu conheço a fera.
E aí se ela me maltratar, pastor, vai manifestar a fera que há em mim, pastor, e eu vou dar porrada, vou brigar. Por isso que eu já nem vou, pastor. Porque se eu for, eu vou esganar ela se ela brigar comigo. Se eu for, pastor, aquela jararaca, eu vou pisar na goela dela. É que a gente já vai armado. A gente já vai armado. A gente já vai com as pedras na mão. Dependendo do teu potencial, você já vai até com a espada para cortar o pescoço. O samaritano olhou para aquele judeu machucado, sangrando. Sabe o que foi que ele fez? Pegou ele, passou óleo, azeite e passou vinho para mexer nas feridas. Ele deu unção e ele deu conforto, alegria, azeite e vinho. Pegou aquele moço. Nossa, eu devia pregar essa palavra no domingo. Ele pegou aquele moço, jogou em cima do animal, do cavalo, foi lá na hospedaria, chegou lá e falou para o dono da hospedaria: ó, tem aqui X dinheiro para você cuidar dele, e o que faltar, põe na minha conta, que eu volto. É isso que todo aquele que tem Jesus, que todo aquele que tem a palavra de Cristo em vós, precisa fazer. Quem recebe essa palavra? Não tem outro jeito de nós sermos igreja. Agora deixa eu finalizar dizendo algo importante para você. Isso não é problema só do seu pastor. Você pode repetir isso comigo? Isso não é problema só do pastor, nem só da pastora. Bate no peito todo mundo. Isso é problema meu também. Só os obedientes, vai lá. Os desobedientes não precisam fazer nada. Problema meu também. Amém? Por que eu digo isso, irmãos? Porque normalmente, não, eu vou ligar para o meu pastor vir aqui fazer uma visita para você. Eu vou ligar para trazer meu pastor, minha pastora aqui para você. Não que a gente não vai, não que a gente não possa ir, me entenda. Mas o mesmo Espírito que está em mim está em vocês, amém? E às vezes você pode estar mais crente que eu, como é o meu caso, que eu falei hoje, né? Deus andou falando comigo que se a Marjane me chamasse para ir naquela casa, acho que um mês passado, vai a senhora. Na verdade, aquele meu telefonema foi um jeitinho de empurrar a senhora para lá. Jesus falou: você quer passar a bola, né, carinha? Eu liguei para ela, para tipo assim, eu vou passar a listinha para a senhora aí. Por Deus que eu fiz isso, só que eu não conseguia falar, porque eu sei que ela iria. Ela até falou: passa a lista para mim. Eu: beleza, aleluia. E Jesus falou o seguinte: carinha, é você que tem que ir. Não teve jeito, imagine. Tem uma casa mais difícil ainda, e eu vou lá, acho que pela 4ª vez. Eu vou, irmãos. Eu vou. Não sei como que eu vou ser tratado, mas eu vou. Eu não quero que chegue naquele dia e fale: cara, tem um pequeno problema. Eu pus algumas pessoas para você cuidar e algumas você por orgulho não foi. Eu não quero chegar esse dia, irmãos. Irmãos, ir para o céu, a salvação é de graça, irmão, mas chegar lá custa caro. Quem quer passar por cima do orgulho, irmãos? Só se você realmente estiver disposto a obedecer o Senhor. Amém, irmãos? Amém, queridos? Eu quero orar com vocês, por todos vocês, e que vocês todos orem por mim. O Senhor Jesus, Ele disse assim: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim: eu estou em vós, então você também pode vencer. Você é capaz de perdoar. Você é capaz de perdoar. Algum tempo atrás, um vídeo na internet mostrava uma mãe olhando no rosto do assassino do seu filho. Irmãos, eu me coloquei no lugar daquela mulher, e eu não conseguiria se eu não estiver em Cristo.
E às vezes tem coisas que a gente acha que a gente consegue. Mas eu louvo a Deus que também está escrito que Ele não deixa vir sobre nós aquilo que nós não podemos suportar. Aquela mulher olhou no rosto do assassino do filho dela e falou: eu te perdoo, em nome de Jesus, eu te perdoo. E aqui diz, irmãos, se você sabe, tem que liberar o perdão. E isso independe da pessoa também liberar para você. Eu até fui lá, pastor Géder, para liberar o perdão, sabe? Eu até fui. Só que chegando lá, pastor, ele falou que não ia me perdoar, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei: também fiz a minha parte. Não, meu irmão. O espírito de quem vai perdoar precisa continuar ali em você. Eu libero o perdão. E eu sempre disse aqui que não é quem tem razão, não é verdade? É quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, dá glória a Deus aí. Então Ele vai te dar a oportunidade de perdoar e ser perdoado. Receba isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa revelar o coração de cada um de vocês, se vocês estão ou não cultivando essas virtudes citadas aqui nessa noite. E só tem um jeito, irmãos, e não é com atalhos, só tem um jeito ainda, é vindo às atividades da igreja que você congrega, segunda, quarta e domingo, sábado, tem curso, eu vou participar, porque eu preciso ser lapidado. Quando eu não estou na igreja, eu estou sozinho com a minha Bíblia, sendo lapidado. Estou orando em casa, quietinho no meu quarto, adorando o Senhor, estou sendo lapidado. O Espírito Santo está trabalhando em mim. Quando eu digo eu não consigo, mas em Cristo eu posso todas as coisas. É isso que Paulo quis dizer quando ele estava falando das lutas e dificuldades pelas quais ele já tinha passado. E ele finaliza dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, naquele que me fortalece. Então ele estava dizendo que não tinha problema que ele já não tivesse passado, ele continuava firme em Jesus Cristo. Amém? Quando você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Me sinto leve, me sinto, Senhor meu Deus, justificado pelo teu sangue. Obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que aconteceu no dia de hoje. Obrigado por cada vida tão preciosa que está aqui. Que eles sintam-se amados pelo Senhor, que eles sintam-se amados por cada um de nós, que uns aos outros aqui se amem em Cristo Jesus. Nos livra, Senhor, de reconhecer mais os defeitos do que as virtudes de cada pessoa. Nos ajude, Senhor, a potencializar as virtudes e minimizar defeitos. Nos ajude, Senhor, a ajudar um ao outro. Precisamos do Senhor. Pai, nós vamos neste momento participar da ceia do Senhor. E eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor, assim como tem falado ao meu coração, assim como o Senhor falou no domingo passado, o Senhor possa ministrar